Hoje eu vou falar para você como foi resolver uma demanda do zero que chegou aqui para mim. Então não é conversinha, não é tutorial, é a vida real mesmo do analista. Então vamos lá. Essa semana meu cliente ele me chamou, assim, já eu tenho um relatório e nesse relatório ele já tem algumas visões de abertura de tabulação. E eu preciso que essas aberturas elas abram um pouco mais. Hoje eu tenho até o nível 3, eu preciso que seja adicionado o nível 4 e 5. Então, a forma que eu recebi essa demanda foi exatamente assim. Eu peguei o relatório, né? O cliente me chamou, compartilhou a tela, porque eu trabalho no formato home office, então ele compartilhou a tela do PC dele comigo e me mostrou o relatório como era hoje e falou o que ele queria. A partir disso, aí começou o meu trabalho como analista. Um modelo antigo, tá? Então era um Power BI RS. Além disso, ele me disponibilizou a Procedure, que alimentava a tabela principal. Além dessa informação, né, dessa primeira visão ali do relatório, falando o que ele queria, como estava hoje, o que o meu cliente me disponibilizou, tá? Que ele precisa entregar alguma coisa para eu conseguir fazer. Ele me disponibilizou o arquivo, o Power BI, a tabela principal da minha base, porque dependendo da forma que estava, eu ia precisar alterar a tabela, alterar a procedure para adicionar essas colunas de tabulação nova. Então, assim, ele me mostrou o relatório e me deu o básico ali, né, que ele achou necessário, que era a procedure e tal, e falou, bom, vê aí e me fala quanto tempo vai demorar para fazer e se você precisar de algo me chama. Acabou. Então aqui a gente já vê que a gente não recebe uma demanda do nada, né? Tipo, o gestor, toda vez que você receber algo, ele vai te chamar, ele vai te orientar, ele vai te explicar, ele vai te falar ali. É claro que se eu fosse júnior, talvez ele abriria um pouco mais o detalhe, me daria uma instrução um pouco maior, porque eu sou júnior. Mas eu já sou especialista, eu já sei o que tem que fazer. Então ele só me falou o que ele precisava, me entregou as bases. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a base, vou entender o contexto, vou entender o que tá ali, para ver como que eu adiciono essas informações. Então, a primeira coisa é entender o que já existe e como aquilo tá estruturado dentro da tabela. Dentro do Power BI em si. Então, o que eu fiz? Eu fui, olhei tudo que estava relacionado àquela página. Então, o que eu fiz? Abri o Power BI, atualizei ele na minha máquina para ver se não tinha nada, nenhuma liberação de alguma coisa que eu precisava. Então, eu falo liberação porque eu preciso que quando eu atualize o relatório aqui para eu conseguir salvar as alterações e tudo, eu tenha acesso a todas as tabelas no meu banco de dados, eu tenho acesso a tudo ali dentro para não ter falha na hora de salvar ou executar algo. Então, essa é a primeira coisa, né? Identificar se tem algo para ser liberado. Depois, eu fui olhar tudo que se relacionava ali àquela página principal. Então, todos os gráficos onde ele me mostrou que eu precisava adicionar a abertura de mais tabulações, eu fui olhar da onde ele estava pegando, porque era um relatório legado, então tinha outras páginas, tinha mais 10 páginas ali, e cada uma olhando para dimensões, fatos separados, então eu precisava trabalhar só naquilo que eu ia usar mesmo naquele momento. Então eu fui e olhei ali de onde estava vindo. Então eu já identifiquei que as minhas tabulações vinham de uma dimensão já pré-criada e as medidas era só utilizada ali. Então dimensão e medida em si e dados de outras dimensões. Sendo assim, estava mais fácil do que eu imaginava. Então o que eu fui olhar? Tá, da onde que vem a tabulação 3? Tá, vem da DIN tabulação. Então, aqui eu já sabia que para eu adicionar as outras, como ali já tinha a 1, a 2 e a 3, era só adicionar a 4 e a 5 na dimensão. Eu não ia precisar mexer em fato, porque a dimensão já se relacionava com a minha fato. Olhei como que tava hoje ali a minha dimensão. E aí eu identifiquei que era um select. E dentro desse select estava sendo utilizado uma função já existente. E essa função, ela fazia o quê? Ela lia uma coluna que existia ali na minha tabela histórica, enfim, e quebrava o texto. A dimensão, a tabulação em si, ela vinha de uma coluna específica, onde cada tabulação era separada por um caractere. Então, tinha tabulação 1, vírgula, tabulação 2, vírgula, tabulação 3, e assim por diante até a 5. E essa função, ela já fazia essa quebra, eu só precisava mudar os números. Então, tinha até o 3, eu precisava fazer o quê? Colocar mais uma vez, né? Ctrl-C, Ctrl-V nos dados de cima, vírgula, 4, 5. Acabou. Esse foi o trabalho da dimensão. E agora a gente partia ali pro visual, onde eu tive que adicionar isso dentro dos visuais. Aqui não é tão simples quanto parece, não é só adicionar os dados dentro do Power BI. Por quê? Eu tinha sim algumas tabelas que foi super simples, foi só simplesmente pegar ali, arrastar e colar as informações. Porém, nesse caso, não foi só pegar as colunas novas e adicionar na tabela. Eu tive que fazer isso sim, mas eu tive que tratar outras coisas, tá? Por quê? Ali,
existia um gráfico de top 10 da tabulação número 3. E eu precisava trazer o top 10 da tabulação número 4 e da tabulação número 5. Só que em um gráfico específico, quando já existe uma tabulação, já existe um top 10 aplicado, eu não posso adicionar outro gráfico para fazer um drill down, que normalmente é o que eu faria ali, é um drill down e deixaria a pessoa trabalhar. Eu não posso simplesmente fazer isso, porque quando ele desceu o drill da 3 para 4, o meu top 10 ainda estaria aplicado na 3. E eu preciso que ele seja aplicado para 4 e depois aplicado para 5. Então, não era tão simples assim. Tendo assim, o que eu fiz? Eu não tinha a opção de field parameter, né? Que é a opção que a gente cria um parâmetro ali para poder trazer essas colunas, que aí seria mais fácil eu aplicar o top 10 em cima daquilo. Por ser um relatório antigo, não tinha essa opção. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei criar indicadores de página. Então, eu criei um indicador de página para aquele visual específico do 3, criei um outro visual de página para aquele visual específico do 4 e do 5. Só que não foi só criar aquele indicador, certo? Que a gente vai, clica em indicador e ele cria, conforme você vai abrindo o indicador, ele vai abrindo cada um dos gráficos, né? Ocultando ou não, porque o indicador ele faz isso. Eu precisei trabalhar ele um pouquinho diferente, eu precisei olhar de verdade quais as opções do indicador de página. Por quê? Às vezes ele tem ali a opção, né? Todos os visuais ou visuais selecionados. E nesse caso eu precisei deixar bem específico que era apenas o visual selecionado. Por quê? Porque já existia outro indicador de página para outro visual nessa mesma página. Então, toda vez que eu colocava ali, clicava em um e estava em todos os visuais, ele quebrava o outro indicador. E vice-versa, porque enquanto eu arrumei o primeiro ali, estava só com o visual selecionado, no outro, que ainda não estava na página inteira, ele quebrava o meu. Então eu tive que fazer o quê? Não fazer essa alteração e arrumar apenas o meu. Eu tive que pegar e ajustar o antigo também, para de vez ser página inteira, eu precisei colocar apenas visuais selecionados. E aí entra essa questão do Power BI, né? Você sabe só fazer um indicador de página, você entendeu tudo que tá ali, porque tem a opção, né? Tipo, eu quero só visual, eu quero que ele aplique o indicador em visual e em dados, que aí vai atualizar alguma coisa. Eu quero que ele aplique na página inteira, ou eu quero que ele aplique só no que eu tô selecionando, que no meu caso eu só pude fazer no que só que eu tava selecionando. Então, tem algumas coisas que você vai fazendo que dá diferença ali na sua entrega. Então, foi isso. Foi até que simples, né? Eu só fui ali, olhei, já tava, então adicionei as colunas, criei o visual, entreguei, troquei ali a nomenclatura, e aí eu criei um filtro de página, sabe? Aquele filtro de página que você clica, inserir, botão, e aí tem lá, botão de navegação. Nesse botão de navegação, de vez eu adicionar uma dimensão específica, alguma coisa, ou navegação de página, que normalmente é o que eu uso ali, é mais navegação de página. Eu fiz o quê? Eu criei um grupo com os meus indicadores de top, né? Top 1, 2, 3, 4 e 5. E coloquei esse grupo dentro do meu botão. Então, quando ficou bem mais fácil, né? Eu não precisei ficar criando botões apartados. Eu criei um botão único e adicionei esse grupo dentro do botão e ele já faz a navegação para mim. E isso é uma função bem legal, que se eu não soubesse, se eu não praticasse ali, eu ia demorar muito tempo e talvez faria de outra forma. Talvez eu criaria um botão para cada indicador. Talvez se você fizesse aí hoje, me conta, como que você faria? Você criaria um botão para cada indicador, ou você já sabia que dá para criar um grupo de indicadores, né, de indicadores de página, e adicionar esse grupo no botão, para facilitar ali na visualização dos dados. Isso, né, você saber esse tipo de coisa, esses macetes, né, vai te ajudar a criar um relatório cada vez mais rápido, melhor, mais performático. Isso aqui que eu falei, que eu fiz hoje, foi um trabalho de um dia. Então, eu recebi essa demanda no dia anterior, umas 5h30 mais ou menos, e no outro dia eu já trabalhei para identificar, entender as coisas, e até o meio-dia mais ou menos do próximo, tipo 1, 2 horas da tarde, já estava pronto, já estava mostrando lá pro meu cliente para falar, olha isso e tal. Ele pediu umas mudanças mínimas ali, tipo, adiciona mais não sei o que, ordena alguma coisa, mas foi isso. Foi um dia, não precisei nem estimar o negócio, né? Normalmente eu faço a estimativa, falo, vai demorar tantos dias e tal, ou tantas horas. Mas, nesse caso não precisou, eu simplesmente já fiz mesmo, porque foi muito rápido. Então, tá vendo que é coisa simples, mas é coisa que você precisa estudar. Então, aqui eu precisei saber ler um select na SQL,
Então, para eu conseguir ler, eu preciso saber o que que é aquilo. Então, quando eu bati o olho ali na função, entendi, bom, eu já sei o que isso faz. Por quê? Eu já trabalhei muito com função, então eu sei muito bem o que é uma função, eu sei muito bem como que funciona quebrar um texto, né, em várias partes, né? Então, como eu já sei isso, ler a função, ler o que ela estava fazendo ali, saber para ver que seria fácil adicionar as tabulações novas, foi tranquilo, mas eu tive que aprender função no SQL, eu precisei aprender isso antes para eu bater o olho hoje e saber já identificar. A questão do visual, top 10, isso, então eu precisei estudar como que fariam top 10 ali no Power BI, para hoje eu bater o olho e beleza, é assim, pronto, fiz. E a mesma coisa do indicador de página, saber todas aquelas aberturas, o que funciona cada coisa quando você cria um indicador. Então, é algumas coisas que você precisa estudar ali no Power BI, no SQL, para conseguir fazer os seus desenvolvimentos, né, cada vez mais rápido. Se você precisa de ajuda, quer alguém para segurar na sua mão e falar, Jé, me ajuda a resolver esse desafio, eu quero aprender a fazer isso, mas eu quero alguém do meu lado me orientando, me chama, que a gente pode fazer isso junto. E se você é uma empresa e quer que eu faça isso para você, tem aqui também o contato na descrição, é só chamar. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado, e se realmente ajudou, já curte, comenta, compartilha e até a próxima.